Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar devagar porque eu andei muito doente, então a voz não está aquela coisa. Professora Júlia Andrade, eu converso com vocês sobre o concurso, né, as primeiras expectativas aí em relação ao TRT da 12ª TRT de Santa Catarina. A gente vai falar sobre a prova discursiva, né? Quais são as perspectivas? Muita gente gosta de estudar antes e o que precisa preparar. Gente, quando a gente fala no TRT da 12ª, o último concurso foi feito pela FGV. Era uma realidade. Agora entra outra realidade, FCC. O que muda com a FCC? Eu vou falar das áreas que eu conheço bem, tá? Mais de 2 décadas trabalhando com concurso, então eu vou falar exatamente disso aqui. Por exemplo, a prova de português é mais simples do que a da FGV. A da FGV é uma prova que envolve muito raciocínio crítico. Deve ser uma prova que, se você fizer muitas provas de língua portuguesa da FCC, você está aqui condicionado a acertar bastantes questões e tirar notas excelentes aqui em língua portuguesa. Então é uma questão de treinamento em cima de prova para o português. Agora, em relação à prova discursiva, né, a prova escrita, vamos dizer assim. Gente, a origem desse concurso fala sobre discursivas no plural. Fala que o aluno vai enfrentar provas objetivas e provas discursivas. Isso está enunciando pra gente um sinal, lembrando que eu estou gravando em julho, ainda não tem, eu só tenho a banca está definida, Fundação Carlos Chagas, certo? Mas a gente ainda não tem a definição de como vai ser o concurso de fato. Então, como falou no plural, vamos supor que essas duas situações, um bonequinho, né, que é o técnico, aqui as especialidades da área técnica, tá? Que inclusive inclui o policial judicial, que é uma área bem interessante. E nós temos aqui, não é, os analistas. Então, aqui da área de analistas, técnicos e analistas. Provavelmente, tudo indica que deve vir redação para a área técnica. Não é? Redação sobre o quê? Sobre conhecimentos gerais, tá? Então, aqui, ó, sobre conhecimentos gerais. E os analistas? Ora, a banca, ou ela vai dividir isso aqui em estudos de caso e alguns cargos com redação, porque costuma acontecer isso também. Por exemplo, a banca pega as áreas mais técnicas, sei lá, área de engenharia, coloca estudo de caso e acaba colocando para analista judiciário redação, tá? Sobre conhecimentos gerais, pode ser também. Aqui, estudo de caso é o mesmo que situação, problema, se alguém não sabe do que se trata. Eu deixei um vídeo aqui no canal esses dias mesmo. Você olhar aqui, né, explicando que é uma situação, problema, que é um estudo de caso e como resolver. Um estudo de caso, uma situação, problema, é bem tranquilo de ser resolvido, tá, gente? Bem tranquilo mesmo. Por exemplo, eu já peguei alunos com muita dificuldade de escrita, redação, vou pegar um TRT da 14ª, redação valendo 100 pontos, aluno tirar 98, tirar 100, você observa a dificuldade de escrita notória. Tá ali, mas o aluno consegue corresponder aos critérios avaliativos, que é isso que conta na redação, afinal, perdão, no estudo de caso, na situação problema, afinal de contas, tá? Mas vamos supor que. Eu vou tentar agora funilar um pouquinho em relação à preparação dos temas, porque senão o aluno fica muito perdido. Vamos supor que você vai enfrentar, sei lá, algum conhecimento específico. Pode ser um analista judiciário mesmo, tá? Ou quaisquer áreas, né? Aqui de um modo geral. Vamos pensar na área trabalhista em si. Se a banca me trouxer essa realidade, né? De eu enfrentar uma situação, um problema bem típico da área do trabalho. O que vai acontecer aqui? Ela vai focar, pessoal, em cima de assuntos, principalmente assuntos de modificação, que houve com a reforma trabalhista, naturalmente, mas que estão em transição, por exemplo, que podem ser revistos a qualquer momento, né? Então a gente sabe que houve uma mudança de governo, há uma intenção do governo de alterar alguma coisa na reforma, né? Porque não considerou essa reforma justa para o trabalhador. Então a gente pode ter algum tipo de mudança aqui nessa seara. E aí você tem que ficar de olho naqueles temas que são temas mais melindrosos, né? Por exemplo, a questão do contrato, né? Tá certo? Olha só. Os contratos são estabelecidos por tempo parcial, trabalho temporário, tá? A questão da reforma sindical, de certo modo. Acho que mexeu muito, mas pelo mal existe uma pressão sobre o governo, por conta dos sindicatos, né?
A forma de demissão, a demissão por distrato, certo? A lei do estagiário também é bem interessante, que pode ser que a banca vá aqui para cima dessa situação, tá certo? A questão do trabalho aos domingos, tá, gente? Da antecipação de feriados, como que está o regime de férias, então banco de horas, a questão do trabalho em regime remoto também, né? E a questão dos motoristas por aplicativo e assimilados e assemelhados, né? A motoristas por aplicativos e situações similares. Por que eu falo isso? Mas não vai mudar muito, eles vão continuar sendo MEI, por exemplo, forma de formalização. Tá, mas algum tipo de segurança pode ser oferecido. Então você tem que estudar como estão essas regras e observar se houve algum tipo de mudança. Agora, vamos supor que todos vocês vão enfrentar redação sobre conhecimentos gerais. Então, vamos supor que as duas áreas, tanto a área técnica, os técnicos, quanto analistas, ou boa parte desse pessoal aqui, vai enfrentar uma redação, tá? Sobre conhecimentos gerais. O que é importante você saber aqui? Bom, primeiro eu vou te dar uma notícia. A redação é muito mais difícil que uma situação-problema, tá, pessoal? Muito mais difícil. Porque a banca, ela se centra em pelo menos 3 fontes, tá? Perdão, ela tem pelo menos 3 atitudes de redação que pode acontecer. Pode acontecer de a gente pegar temas altamente filosóficos, e aí temos que estudar, fazer preparatório mesmo, ser bem extensivo, e eu vou deixar meu curso prontinho, tá? Para essa situação aqui. Depois, o que nós temos? A banca pode também cobrar de vocês, né? Alguma coisa que tem a ver com a própria competência da justiça. Justiça enquanto poder judiciário, mas é uma cobrança ampla. De vez em quando vem esse tipo de tema. Como assim competência, professora? É mais uma competência filosófica mesmo. Por exemplo, a banca pode cobrar a questão da objetividade dos julgamentos, do olhar objetivo do juiz, não é? Ou de alguma subjetividade que interfere, ou seja, um apreço pessoal por uma análise que interfere ali no julgamento do juiz. Então, de vez em quando vem esse tipo de tema, tá? E a outra questão, pessoal, é uma questão envolvendo atualidades, e aqui é a grande dica, que é o seguinte: desde 2022, do final do ano de 2022, cara, se tu sabe direito a cidade, está se dando bem nas provas da FCC. É o cerne. Olha, isso caiu pra caramba, caiu sobre direito à moradia. Porque direito de cidade envolve turismo, moradia, envolve o direito de você trabalhar na cidade, o direito de você se locomover na cidade, envolve mecanismos de inclusão, né, sejam de pessoas com deficiência, pessoas aposentadas, né, pessoas idosas, direito de você não conviver com a especulação imobiliária, né, não conviver com o turismo predatório, economicamente predatório, né? Então, esses assuntos têm aparecido desde 2022, dezembro de 2022, de forma bastante corriqueira na prova da FCC, tá certo? A questão da porofobia, que é o ojeriza ao pobre, a questão da limpeza, da higiene social, né? Então, as questões de gentrificação, não é? Quando vem a especulação imobiliária e com aquela ideia de o poder público também se junta a ela, com aquela ideia de valorizar determinada área e expulsam as pessoas mais pobres dali, né, de certo modo, com essas pessoas em moradias distantes, perdão, tá? De centros de serviço, prestação de serviço público. Eu vou dar um exemplo. Quando houve aquele acidente climático, perdão, em São Paulo, no litoral, que desceu terra pra caramba, morreram pessoas, tudo. Alguns prefeitos ali tentaram procurar uma área para construir moradia para as pessoas ficarem desabrigadas. E as áreas ali eram muito restritas. Muitos moradores não quiseram que os próprios trabalhadores de suas casas morassem perto do serviço, né? Isso é uma prática típica de aprofobia. Então, esses assuntos têm sido os assuntos principais da FCC, tá? No curso, naturalmente, eu vou dar uma ampla
no nosso curso Turma de Redação Concursos. Vou dar um amplo direcionamento sobre esse assunto, pegando vários aspectos, todos os aspectos possíveis, né? Que venham aparecer na redação. Trabalhar temas filosóficos também, né? E os temas de competência. Por quê? Mas se eu entrar no curso e não for redação, Júnior, assista as aulas, não faça redação de cara. Se você assistir as aulas, basta apenas te remanejar para ter o curso se a banca trouxer conhecimento específico. Aí a partir de lá, sem custo nenhum, tu segue estudando, fazendo a sua discursiva. Porque o que tem custo pro curso é você já fazer a redação. Mas assistir as aulas ali, não é? Você pode assistir, observar, aprofundar e pode ser que você vai fazer um concurso para nível médio de manhã e à noite, à tarde fazer concurso para analista. Acontece isso também, tá? Então você passa a ter esse acesso, tá bom? Beijo grande para vocês, espero ter gostado das dicas, tá? Se gostaram, curtam, compartilhem, né? Porque informação, quando a gente quer o bem de todos, a gente se encontra, a gente encontra um cantinho pra gente também, tá? Um beijo para vocês, boa temporada de estudos.